Esse é o sistema de manutenção de ativos da NG Informática e durante nossa apresentação vamos demonstrar de forma prática e rápida como essa ferramenta vai auxiliar a sua equipe de manutenção, proporcionando à empresa uma planta de alta performance. Vamos começar pelo próprio cadastro do equipamento. Então, para que nós conseguimos controlar os equipamentos da empresa, tanto as manutenções corretivas, preventivas, as solicitações de serviço, acompanhar todo o histórico de manutenção, tirar todas as consultas e relatórios, enfim. O primeiro passo é o cadastro do próprio equipamento. A ferramenta ela nos traz um recurso muito interessante que é a padronização desse cadastro, ou seja, eu consigo padronizar os cadastros dos meus equipamentos. Dessa forma eu evito a duplicidade de informação e a incoerência nos meus relatórios e nas minhas consultas. Nós padronizamos o cadastro inicialmente criando famílias de bens. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos, mas vamos trabalhar em cima da família de tornos CNC. É um cadastro bem simples, onde eu dou um código, a descrição do nome dessa família, vou informar se eu aloco e se eu movimento esse equipamento ou os equipamentos que compõem essa família, melhor dizendo, né, dentro da minha empresa. Posso colocar aqui uma imagem e uma descrição, um campo texto, seja ele qual for. Ainda posso determinar qual é o tipo de contador e a unidade de medida que ele trabalha e até 2 contadores por equipamento. Após criar a minha família de equipamentos, dentro da mesma família eu posso ter diferentes modelos de equipamentos. Então, nesse caso, por exemplo, eu criei uma família de tornos CNC. Dentro da mesma família eu posso ter mais uma subdivisão que seriam os diferentes modelos desses equipamentos. No caso aqui vamos trabalhar com um modelo automático, mas poderia ter mais um. Nesse caso automático, poderia ter um manual, enfim, todos os modelos desse meu torno CNC. Okay? Que é um cadastro bem simples, um código, a descrição dele é automático, quem é o fabricante desse modelo e aqui embaixo o nome dele. Então, após criar a minha família e quais são os modelos que eu tenho dentro daquela família, eu vou então finalmente criar o meu bem padrão, que é o meu bem que é a padronização, ou seja, né, as informações básicas que vão ser iguais para todos os outros tornos CNCs que compõem aquela minha família de equipamentos. Então aqui no caso, vamos pegar essa família aqui, esse bem padrão, o torno CNC, seguindo esse exemplo que nós estamos dando. Okay? Então o cadastro do equipamento é dividido em 3 folders aqui, né? Então nós temos aqui as primeiras informações cadastrais do bem. Esse segundo folder, características, são informações técnicas, qualquer tipo de informação que eu queira ressaltar do equipamento. Nesse caso, por exemplo, altura dos pontos, diâmetro sobre o carro transversal, cursor transversal do eixo e assim por diante. E dou um detalhamento dessa minha característica e dou a unidade a qual esse detalhamento se refere. Ainda posso, nessa última aba, colocar quais são as peças de reposição que eu quero manter em estoque para que esse equipamento meu fique produtivo pelo maior tempo possível. Coloco aqui a quantidade, no caso aqui é um óleo lubrificante, 50 litros, um mangote, 3 peças, enfim. Okay? Então coloco quais são as peças de reposição que eu quero manter em estoque para o meu equipamento. Mas voltando aqui para o cadastro do equipamento, então eu vou selecionar a qual família esse cadastro de bem padrão se refere. Então aqui é a família de tornos CNCs. Então eu estou sugerindo para o sistema que toda família de todo novo equipamento que pertencer a essa família de tornos CNCs, ele vai obedecer essa estrutura básica que eu estou cadastrando aqui. Vou definir aqui ou não um centro de custo, lembrando que os cadastros obrigatórios são os que estão em azul, né? Vou definir um turno, ou seja, um calendário com a qual esses equipamentos trabalham. Posso definir ou não um centro de custo, fornecedor, enfim, tem aqui mais uma série de cadastros, né? Vou ainda definir qual é o tipo e modelo dele, lembrando que eu já cadastrei, né? Posso selecionar esse automático e, como eu falei, posso ter mais de um modelo. Então eu estou padronizando aqui o cadastro do modelo da família torno CNC do modelo automático. Porém eu poderia ter mais de um tipo de modelo dentro da mesma família e consigo então trabalhar com essa subdivisão dentro da mesma família, diferentes modelos. E aqui aquelas informações que eu já cadastrei, como imagem, os contadores, enfim, já viriam todos aqui para mim, ok? Complementaria aqui então com a ficha técnica do equipamento, as características técnicas e as peças de reposição, ou seja, as peças que eu quero manter
no meu estoque para que esse equipamento passe o maior tempo possível em produção. Então, padronizei o meu cadastro de equipamentos. Dessa forma, todos os equipamentos CNCs que têm o tipo e modelo automático vão obedecer essa estrutura padrão que eu acabei de criar. Vamos fazer uma simulação? Então, eu tenho aqui agora essa aba de bens, onde eu irei cadastrar um novo equipamento. Então, nós vamos ver que ao selecionar aquela família de tornos CNCs, eu vou flegar aqui que ele vai obedecer o cadastro padrão daquela família, ele já preencheu uma série de campos aqui para mim. Eu vou simplesmente colocar o número de tag, o número de código do meu novo equipamento, vou detalhar aqui o contador dele e eu posso reparar que inclusive a minha ficha técnica já está alimentada e as minhas peças de reposição também. Claro que se eu quiser adicionar alguma informação, é só colocar aqui para baixo. Por exemplo, o meu padrão é esse, mas esse equipamento específico, estou no CNC 1000 aqui que eu estou cadastrando, ele tem alguma característica que foge dos outros equipamentos. Então eu posso colocar aqui para baixo e selecionar uma nova característica para esse equipamento. Então, além daquelas características padrões que toda a família dele tem, eu posso definir mais uma, o mesmo para as peças de reposição. Só colocar aqui para baixo, selecionar mais alguma peça que seria específica para esse meu equipamento, o CNC 1000 aqui que eu estou cadastrando, né? Então todas as informações aqui básicas do equipamento já estão cadastradas. Claro que eu vou dar um número de tag específico, que é cada equipamento tem o seu, né? Posso definir aqui outro centro de custo ou não para o meu equipamento e todas as informações abaixo eu vou atualizando, ok? Então, dessa forma, todos os equipamentos que eu for cadastrar que pertencem a essa família e que eu for usar a estrutura padrão que eu criei aqui para minha família, ele vai trazer esses campos que são chaves preenchidos. Então, eu evito a duplicidade de cadastros de equipamentos. Essa é a importância de padronizar os seus equipamentos para que os seus relatórios e consultas sejam coerentes e assertivos. Bom, seguindo com as ferramentas do sistema de manutenção de ativos da NG Informática, após cadastrar os nossos equipamentos, nós utilizaremos alguns recursos de operação do sistema que irão facilitar muito o dia a dia da equipe de manutenção. Uma das facilidades de se padronizar os seus equipamentos através de famílias, bem padrões, modelos, é que nós podemos padronizar também as manutenções para esses equipamentos. Então, se eu agrupei todos os meus equipamentos dentro de famílias e padronizei esses cadastros, eu também posso padronizar as minhas manutenções. Então, nós vemos aqui a manutenção padrão. Eu tenho duas opções de manutenção preventiva, né? Então, eu tenho a manutenção padrão, que vai ser um procedimento que vai ser aplicado para toda aquela família de equipamentos, mas também eu posso criar uma manutenção, um procedimento preventivo para um equipamento específico, tá bom? Então vamos ver aqui a diferença entre um cadastro e outro. Então essa aqui é a manutenção padrão, ou seja, a manutenção que se refere à minha família de equipamentos. Vamos usar mais uma vez o exemplo do nosso torno CNC, ok? Então, quando eu cadastro uma manutenção padrão, o conteúdo dessa manutenção, as ações que vão ser feitas, né, seja uma revisão, seja uma inspeção ou uma troca de qualquer tipo de componente, todas as ações, insumos e o checklist do que eu vou fazer vai ser igual para todos os equipamentos. Claro que cada equipamento vai obedecer o seu contador, o contador que ele trabalha. Ou contador ou tempo e contador, o que acontecer primeiro. Nós temos várias opções de acompanhamento dessa manutenção, ok? Bom, então aqui é o cadastro da nossa manutenção padrão, ok? Ela também é dividida aqui em 5, nós chamamos de folders, né? Em 5 páginas aqui. Então nós temos quais tarefas vão
ser executadas nesse procedimento. Posso definir dependências entre essas tarefas, ou seja, posso definir aqui que enquanto 50% da tarefa hidráulica estiver concluída, a tarefa mecânica, por exemplo, não pode ser iniciada, né? Eu vou definir quais são os insumos que eu vou utilizar dentro desse meu procedimento. Eu tenho aqui 5 possibilidades. Mão de obra, que é um funcionário específico da minha equipe, né? Eu tenho especialista, que é qualquer especialista que compõe determinada equipe. Eu tenho produto, que ele vai trabalhar necessariamente os meus produtos do meu estoque, da minha empresa. Ferramentas, que são recursos que eu cadastro dentro do sistema de manutenção de ativos, para que eu controle principalmente a disponibilidade dessas ferramentas. E tenho também a possibilidade de abrir uma ordem de serviço onde um terceiro vai estar atuando. Okay? Então são 5 possibilidades de insumo, onde depois nós vamos selecionar um insumo e detalhar a quantidade desse insumo aqui na frente. Okay? E eu vou definir finalmente o meu checklist, o que é para ser executado em cada tarefa. Então, por exemplo, eu defini aqui que eu tenho uma tarefa hidráulica, mecânica e elétrica. Defini quais são os insumos que cada tarefa vai utilizar, né? E defini aqui finalmente o que cada tarefa vai fazer. Então vai verificar o vazamento, vai verificar a pressão do sistema, vai verificar o funcionamento geral e assim por diante. Um checklist que pode ter opções ou ser respostas exclusivas, né? E aqui nessa primeira aba é onde eu vou acompanhar, onde eu vou montar toda a periodicidade do meu evento, né? Então primeiro eu vou selecionar para qual família esse evento se refere, a qual família. Mais uma vez aquele tornos, a família de tornos CNCs que a gente viu, que a gente está seguindo aqui no exemplo, né? Eu posso definir ainda então que dentro daquela família essa manutenção vai ser exclusiva para aquele tipo e modelo que eu cadastrei, né? Então eu cadastrei aquele modelo automático, eu posso colocar aqui. Então dentro da mesma família eu posso criar procedimentos que vão ser para diferentes modelos. Então todos os equipamentos que pertencem à família Torno CNC e que são dentro dessa família do modelo automático, que nós vemos aqui a descrição do código, eles vão ser acompanhados por esse procedimento de manutenção preventiva. Qual que é o nome dessa manutenção aqui? Ó? Inspeção mensal de torno, ok? Então vou definir aqui qual o serviço, né, que eu vou fazer. Então selecionei qual equipamento, eu vinculei um serviço, que é um serviço de inspeção mensal. Aqui eu dou um nome, posso colocar serviço ou não, posso deixar o mesmo, né? Então um serviço relacionado a um equipamento ou uma família de equipamentos e ainda uma família e tipo e modelo, então eu tenho uma manutenção preventiva. Esse é o nosso conceito de manutenção. Qualquer tipo de serviço vinculado a um equipamento, onde eu vou definir aqui embaixo qual é o tipo de acompanhamento, seja tempo, contador, tempo e contador, o que acontecer primeiro, por produção, um contador fixo ou um segundo contador. Lembrando que o equipamento pode ter 2 contadores cadastrados, né? Então, eu tenho várias opções aqui de acompanhamento de manutenção, certo? Nesse caso aqui está sendo por contador. Vou definir aqui se eu vou utilizar uma parada antes e depois do bem, se é necessário, né? Uma parada antes e depois do bem. Sim ou não, e de quanto em quanto tempo vai ser feita essa manutenção. Como eu coloquei para o contador, eu coloquei aqui 720 minutos aqui, né? Então, ok, aqui embaixo eu vou definir ainda a tolerância do contador. Essa tolerância ela serve necessariamente para que o sistema envie um e-mail para quem estiver cadastrado no sistema, para que ele receba a informação de que esse evento, a inspeção mensal do torno, está vencendo, né? Então eu vou colocar aqui qual é a previedade que eu quero ser avisado. Se eu estiver trabalhando aqui por contador, né, do recurso do equipamento, pode ser por horas, por exemplo, né? Então 23 horas ou 24 horas, um dia antes de vencer esse evento, eu quero ser avisado, ok? Então vou definir qual é a periodicidade, a qual família e modelo esse evento se refere, qual é o serviço que vai ser executado. Então é o serviço de inspeção mensal. Vou definir aqui de quanto em quanto tempo através das opções de contador. Vou definir quais são as tarefas que vão ser executadas nesse procedimento de manutenção. Posso definir ou não dependências entre essas tarefas. Vou definir quais são os insumos que cada tarefa vai utilizar e o checklist, ou seja, o que cada tarefa vai fazer, o que cada funcionário lá vai fazer, ok? Então nós vemos aqui que eu trabalhei então por família e modelo. Todos os equipamentos que estão dentro dessa família e tem esse modelo vão ser trabalhados, vão ser tratados também por esse evento preventivo. Então a cada periodicidade de tempo aqui, ele vai me gerar uma ordem de serviço para que seja feito esse serviço.
Mas eu também, como falei, existe a possibilidade de se trabalhar a manutenção por equipamento. Então nós vimos a manutenção padrão. Ela está diretamente relacionada ao bem padrão ou àquela família de equipamento ou tipo e modelo dentro da mesma família. Mas existe, claro, a possibilidade, como nós vemos aqui, de se trabalhar a manutenção preventiva por equipamento. Então nós vemos a diferença aqui, ó. Vou migrar de tela aqui. Na manutenção padrão, nós temos o primeiro campo, uma família. Posso definir um modelo específico dentro dessa família e um serviço. Ou seja, esse serviço vai ser executado para essa família e para esse modelo. Mas eu tenho também a possibilidade, claro, de se definir um serviço também, como nós vemos aqui, um preventivo de 6.000 horas de torno, mas nesse caso aqui para um equipamento. O resto das informações são as mesmas, né? Porém eu estou criando aqui um preventivo para cada equipamento. Qual é o objetivo da manutenção padrão? A manutenção padrão, o objetivo é que você ganhe velocidade na informação, que você ganhe velocidade na hora de cadastrar esses preventivos e também velocidade na alteração. Então, se eu precisar mudar, por exemplo, a periodicidade desse evento, né, aqui, por exemplo, está a cada 720 ciclos lá do contador. Se eu precisar mudar para, por exemplo, 780, se eu mudar aqui nesse campo, através desse recurso da manutenção padrão, vai ser válido para todos os equipamentos que estão dentro dessa família. Então vamos imaginar que eu tenho 50 tornos CNCs que são do modelo automático. Ao invés de criar 50 cadastros diferentes de manutenção com o mesmo conteúdo, eu crio um cadastro onde ele vai ser válido para todos aqueles equipamentos dentro daquela família. Mas como cada equipamento é individual, cada equipamento pode ter um acompanhamento diferente, eu também tenho essa possibilidade de se criar uma manutenção preventiva para cada equipamento. Okay? Então eu tenho as preventivas padrões, que são aquelas que são feitas para todos os equipamentos, independente da família deles, e eu tenho também essa possibilidade de se trabalhar a manutenção por equipamento. Então eu tenho aqui, ó, qual é o bem e qual é o serviço, e vou preenchendo da mesma forma, com as tarefas, com os insumos, e montando aqui o checklist por tarefa que eu vou executar. Então a diferença desses dois cadastros é essa, né? Manutenção padrão, você ganha velocidade cadastral e de alteração. E a manutenção por equipamento, você tem aqui um controle mais específico. Então você tem todas essas possibilidades dentro do sistema de manutenção de ativos da NG Informática. Nós dispomos também de uma ferramenta muito interessante, que com certeza vai auxiliar no dia a dia, na operação do sistema, mas também na extração de informações gerenciais, enfim. Duas opções aqui de operação do sistema. Uma rotina muito interessante, que eu estou abrindo aqui agora, que é a árvore lógica. Então aqui na árvore lógica, eu vou conseguir acompanhar de forma visual todos os status de manutenção dos meus equipamentos. E também vou conseguir fazer toda a operação de manutenção. Desde abrir uma ordem de serviço até liberar um evento, uma ordem de serviço preventiva, passando também por consultas e relatórios, enfim, diversas operações dentro de uma tela só, evitando essa perca de tempo de sair de uma tela e ir para outra, enfim. Dentro de uma tela eu consigo fazer diversas operações. Então eu tenho aqui a estrutura. O primeiro passo para que eu use a árvore lógica aqui é criar a estrutura departamental da minha empresa aqui, ó. Então aqui ao lado eu tenho a minha empresa NG, que é o exemplo que eu tenho aqui, né? Então eu tenho aqui uma unidade em São Paulo e dentro de São Paulo eu vou colocando aqui quais são as localidades, né? Então eu tenho aqui a fábrica matriz, NG treinamento, eu tenho produção. Como que eu incluo ou retiro uma unidade dessa? Através dos botões laterais aqui, ó. Tenho 3 botões que é para mim montar a estrutura. Um é para incluir uma nova identificação, um novo nível aqui. O outro é para alterar e o outro aqui ainda para excluir. Então se eu quiser excluir, por exemplo, a produção, só clicar no botão, já saiu. Se eu quiser adicionar novamente, eu venho aqui e coloco meu setor de produção, ok?
Então, eu venho aqui e coloco um nome desse meu novo nível, da minha nova localização, né? A minha produção. Posso definir aqui um responsável, eu posso vincular um centro de custo ou até um centro de trabalho. Também vou definir se essa produção é uma etapa do processo produtivo da minha empresa, sim ou não, tá bom? Mas o que é obrigatório aqui é apenas o nome do seu nível, tá bom? Confirmo e ele já aparece aqui para mim. Então agora, qual é o próximo passo? Colocar quais são os equipamentos que estão dentro do meu setor de produção. Também eu tenho aqui ao lado mais um botão, que é para mim incluir um bem. Então já cadastrei o meu equipamento, lá onde nós vimos nas telas anteriores. Então coloquei lá, pode estar por família, enfim, daquela forma que a gente viu. Que agora eu vou pegar então o torno CNC daquele. Vamos seguir o exemplo aqui do torno CNC que a gente estava trabalhando. Aqui eu tenho alguns equipamentos. Vamos pegar esse equipamento aqui, então. Logo abaixo da minha produção, eu tenho o meu torno Dozan aqui, ok? Clicando duas vezes sobre o equipamento, eu vou conseguir visualizar todo aquele cadastro que nós já fizemos, ok? Então tem todas as informações cadastrais do meu equipamento. Nos botões laterais aqui eu tenho uma opção de visualizar os relacionamentos do meu equipamento. São informações detalhadas desse equipamento, informações de manutenção, claro. Então eu consigo visualizar a ficha técnica, peças de reposição, a estrutura desse equipamento, quais são as preventivas, o histórico de ordem de serviço, o histórico do contador, as últimas peças de reposição, enfim, todas as informações cadastrais desse equipamento. Eu posso ainda adicionar um novo equipamento aqui, ó. Então eu vou colocando quais são os equipamentos que estão dentro desse meu departamento de produção, digamos assim, né? Vou pegar aqui, ó, mais um torno, por exemplo. Então eu posso colocar todos os equipamentos que estão dentro da minha produção, de uma forma bem simples. E clicando aqui mais uma vez em cima do equipamento, duas vezes, ele traz o cadastro dele para mim e posso visualizar os relacionamentos também. De uma forma muito simples, eu consigo visualizar diversas informações do meu equipamento, ok? E nós vimos aqui também que ao selecionar esse equipamento, ele já me trouxe aqui, através da legenda aqui abaixo, nós conseguimos acompanhar. Então nós temos uma ordem de serviço em atraso, né? Então eu já vi que eu tenho alguma pendência para esse equipamento. Mas vamos seguir aqui ainda explorando as informações cadastrais desse meu equipamento. Mais uma vez, vamos abrir aqui a ficha dele. Então tenho todas as informações, peças de reposição, estrutura, as manutenções, quais são o histórico de ordens de serviço, históricos do contador, quais foram as últimas peças que eu utilizei. Okay? Eu posso ainda, com o clique da direita, utilizando o recurso de clique da direita do mouse, eu consigo extrair uma série de informações. Esse recurso do clique da direita ele é bastante interessante porque pode ser configurado por usuário. Então, cada usuário pode ter acesso, através do clique da direita, a recursos que ele mais utiliza no dia a dia. Então, algum relatório que ele mais utilize, alguma consulta, enfim. Ele pode ter um acesso rápido através do clique da direita. Nesse caso, nós temos aqui algumas informações, como histórico de manutenções, estrutura, ordens de serviço, segundo o contador, enfim. Ainda tenho aqui alguma opção de relatório, como curva da banheira e curva de custos. Então, se eu clicar em cima, por exemplo, aqui dessa curva de custos, ele vai me levar para a tela onde ele vai montar esse gráfico, né? De acordo com o perfil de cada usuário, informações diferentes aqui no recurso do mouse, ok? E como nós estamos vendo aqui, ele já traz quais são as pendências para esse equipamento. Se eu clicar duas vezes sobre essa ordem de serviço, ela vai abrir aqui as informações para mim acompanhar do que se refere a essa ordem de serviço. Então tem o número dela, se ela trata de um plano de manutenção sim ou não, qual é a data original, enfim, todas as informações da ordem de serviço. Eu consigo imprimir essa ordem de serviço, eu tenho a possibilidade de imprimir ela em diferentes formatos, desde uma integração com o Word até uma impressão básica, só para que eu entregue, né, em mãos do meu funcionário de manutenção, por exemplo, né? Então vamos imprimir aqui essa ordem de serviço.
Então, como ela é uma ordem de serviço preventiva, ela não tem nenhuma informação, não tem nenhum insumo previsto aqui, né? Ela tem só os campos para me reportar o que aconteceu lá durante a execução da minha manutenção, certo? Então, eu posso imprimir ela aqui, ó, um Word, um PDF, enfim. Eu tenho a possibilidade ainda, através dos botões laterais aqui, de fechar essa ordem de serviço. Então, se eu clicar em cima do botãozinho de retorno de ordem de serviço, ele já vai carregar essa ordem de serviço dentro de uma tela, onde eu vou fazer o apontamento dos insumos realizados. Então, aqui embaixo eu tenho dois quadros. Se ela fosse uma ordem de serviço preventiva, eu teria os insumos previstos, que eu selecionaria e jogaria para esse quadro da esquerda. Como eu não tenho nenhum insumo previsto por se tratar de uma ordem de serviço corretiva genérica, como nós podemos ver aqui, eu vou simplesmente colocar qual foi a tarefa que eu executei, qual foi o insumo que eu utilizei, a quantidade desse insumo, né? Enfim, vou preenchendo aqui os campos. Aqui embaixo eu vou colocar quais foram as etapas que eu executei. Migrando de tela, eu posso colocar quais foram as ocorrências. Então, ocorrência, o nome da ocorrência, qual foi a causa e qual foi a solução, para que eu tenha um histórico aí de problema, causa e solução. Eu posso simplesmente ainda vincular um motivo de atraso a essa ordem de serviço. Então, ela está atrasada, porém, por falta de peça, por falta de mão de obra, enfim, posso colocar um motivo de atraso para essa ordem de serviço. E eu posso ainda abrir uma nova ordem de serviço, por exemplo, para esse equipamento, tá bom? Clicando aqui sobre o equipamento, bom, vamos lá, vamos abrir novamente. Ok. Então, além de conseguir imprimir essa ordem de serviço e visualizar, claro, as pendências, através dos botões laterais aqui, eu ainda consigo abrir uma ordem de serviço corretiva. Então, selecionei o equipamento, cliquei no botãozinho, ordem de serviço, ele já me traz aqui um número sequencial da ordem de serviço, a data, enfim. Só preciso selecionar aqui qual é o serviço. Por exemplo, mais um corretivo genérico. Ó. Vamos selecionar mais um corretivo e confirmar. Pronto. Mais uma ordem de serviço para esse equipamento. Muito simples, muito fácil de abrir mais uma ordem de serviço aqui para ele, né? E claro que eu também tenho a possibilidade aqui de abrir uma solicitação de serviço. Então, o usuário de ponta pode estar abrindo essa solicitação de serviço, por exemplo, por um aplicativo ou então por um portal na web, né? Então, se ele tem algum tipo de problema com esse equipamento, ele vai lá, seleciona o equipamento e vai trazer para essa tela. Ele vai precisar simplesmente colocar aqui o número de ramal para que a equipe de manutenção saiba a quem se reportar e colocar aqui o nome do problema. Por exemplo, equipamento
com vibração. Ao confirmar a inclusão dessa solicitação de serviço, ela já aparece aqui logo abaixo do equipamento com mais uma pendência. E também eu tenho aqui solicitação aguardando análise. Eu tenho 3 status aqui para solicitação de serviço, né? Eu tenho solicitação de serviço em atraso, com motivo, aguardando análise, ou seja, eu fiz a abertura, mas a minha equipe de manutenção ainda não distribuiu ela para que ela seja executada, ou seja, atendida, né? E eu tenho a solicitação que está em verdinho, que é atendida. Então, por exemplo, eu solicitei, isso aqui chegaria para a minha equipe de manutenção, por exemplo. Eu faria a distribuição dessa solicitação, ou seja, eu vou definir qual é o meu funcionário que vai atender, enfim. Qual é o meu executante aqui. Prioridade é baixa. Confirmo. Confirmar, ela muda. Então, claro que essa distribuição ela também pode ser automática. Então, eu posso definir critérios de distribuição, onde se uma solicitação de serviço vem de determinada família de equipamentos, ou então vem de determinada localização da minha empresa, quem vai atender vai ser aquele atendente. Então ela já seria encaminhada diretamente para aquele atendente. E eu posso ainda abrir uma solicitação de serviço, por exemplo, para uma área da minha empresa. Eu posso selecionar, por exemplo, aqui, ó, um departamento de treinamento, energia e treinamento. Eu posso abrir uma solicitação de serviço para essa área. Eu também consigo então controlar através dessas solicitações de serviço toda a minha estrutura predial. Posso colocar aqui, por exemplo, ar-condicionado, ou então, melhor dizendo, um vazamento, né? Um vazamento em cano de água de chuva, por exemplo. Um exemplo aqui, tá, pessoal? Ó, e confirmo. Então, a solicitação de serviço é para o meu departamento, não para o meu equipamento. Então, eu consigo saber que lá naquele departamento eu estou com um vazamento. Então, todas as solicitações de serviço também vão cair aqui para a minha equipe de manutenção. E ele consegue visualizar essas informações de forma bem prática aqui em tela, né? Então, essa é a árvore lógica. Por ela, você consegue montar a estrutura departamental da sua empresa e dentro de cada departamento atribuir a ele quais são os equipamentos que estão lá dentro. Consigo visualizar informações cadastrais do meu equipamento de forma rápida e bem simples. Consigo configurar o recurso de clique da direita do mouse para que eu tenha informações e relatórios de acordo com o perfil de cada usuário de forma rápida. E claro, tenho toda a operação do sistema na minha mão. Consigo abrir uma solicitação de serviço, consigo abrir uma ordem de serviço corretiva, posso liberar qualquer tipo de serviço preventivo que eu tenha pendente para um equipamento, né? Então, se eu tenho eventos preventivos cadastrados, eu consigo estar liberando esses preventivos, enfim. Então é um recurso que com certeza vai auxiliar para que a empresa tenha uma planta com alta performance, né? Uma planta que tenha uma produtividade bem alta, ok? Complementando o recurso da árvore lógica, nós temos a planta gráfica. A planta gráfica ela é um dashboard, como nós podemos ver aqui, bem visual, onde eu vou trabalhar através de imagens, seja essas imagens o próprio site da minha empresa, ou seja, a própria planta da minha empresa, ou até mesmo posso ter um equipamento cadastrado, enfim, posso colocar qualquer tipo de imagem que eu queira. E através aqui dos indicadores eu vou acompanhando quais são os eventos, as pendências de manutenção, enfim, né? Então aqui no nosso exemplo mais uma vez da NG Informática, eu tenho aqui mais de uma empresa espalhada nos estados do Brasil, ok? Eu vejo que aqui em São Paulo eu tenho um chamado. Nesse exemplo nós montamos dessa forma, colocamos o mapa do Brasil, e aí as unidades aqui em São Paulo, e vou explodindo. Tenho aqui um chamado em manufatura, né? E vou chegando até o detalhe do equipamento, onde que esse equipamento
qual é o equipamento que está com chamado. Então, vou seguir aqui num detalhe que é o torno CNC, o 000, e logo ao lado aqui nós vemos que ele foi abrindo as pastinhas também. Essas pastinhas são necessariamente a minha árvore lógica, tá? Então eu tenho aqui o recurso visual e tenho uma árvore lógica aqui ao lado. Eu cliquei aqui em cima do equipamento, ele me trouxe informações gerais aqui do bem. Qual é o nome do equipamento, qual é a família que ele pertence, o centro de custo, enfim. E qual é a descrição desse centro de custo. A partir daqui eu consigo, também com o clique da direita, consultar quais são as ordens de serviço que estão pendentes para esse equipamento, visualizar o histórico de ordens de serviço, ou seja, quais intervenções que eu fiz nesse equipamento, fazer a liberação ou retorno de uma ordem de serviço, ou seja, fechar uma ordem de serviço, enfim, todas as informações que eu vou ter que trabalhar aqui, falando de manutenção de ativos, eu tenho um acesso bem rápido. Eu consigo ainda trabalhar solicitações de serviço, fazendo abertura, distribuição, fechamento e até mesmo a pesquisa de satisfação, né? Um follow-up desse meu atendimento. E também trabalhar as minhas preventivas. Quais são as manutenções preventivas que eu tenho para esse equipamento e para estar fazendo a liberação desses eventos preventivos. Okay? Também consigo visualizar aqui o cadastro do próprio equipamento, onde ele vai me levar direto para a tela cadastral do equipamento, enfim. Tenho aqui diversas possibilidades a partir da planta gráfica. Então, a planta gráfica ela é um dashboard que vai auxiliar para que a empresa tenha uma planta de alta performance e que as equipes de manutenção utilizem um recurso que vai com certeza propiciar a ela muito mais agilidade nos processos, ok? Então, todo o sistema de manutenção, o sistema de manutenção de ativos da ANG, ele traz a possibilidade não só de ferramentas operacionais, ele vai dar as informações para os gestores dessa equipe de manutenção, todas as informações que ele precisa, os indicadores, enfim. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de consultas e relatórios gerenciais que nós temos dentro do sistema. Então nós temos aqui consultas gerenciais, por exemplo, de custos e temos também um gerencial de mão de obra, ok? Então são consultas gerenciais, são dois exemplos de consultas gerenciais que vão dar informações para que os gestores de manutenção tenham subsídio para tomada de decisão. Então, desde contratar mais algum funcionário, ou até de fazer a troca de algum equipamento, porque o custo já está muito alto de manutenção, enfim. Então, informações que vão dar subsídio para que ele tome as decisões mais assertivas possíveis. Vamos aqui acompanhar. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer aqui uma consulta gerencial de custos, onde eu vou definir qual tipo de custo que eu quero saber. Custos com manutenções preventivas, com corretivas, com outras ou todas as manutenções. Vamos colocar todas, né? E vou definir aqui finalmente um período que eu quero consultar. E o que é que dá o custo de uma manutenção? O que é que dá o custo de uma manutenção? São os insumos que eu utilizo. Então, ferramenta, mão de obra, produto, um terceiro, um especialista, enfim, todos os insumos que eu utilizo dentro da minha ordem de serviço. E aqui eu vou montar qual é o nível que eu quero visualizar nos gráficos de custos, ok? E confirmo. Então selecionei o período, quais são os insumos que eu quero saber. Eu posso selecionar todos ou um tipo só de insumo também, tá bom? E o período que eu quero visualizar em tela dos custos. Esperar enquanto ele monta o gráfico. Então aqui eu tenho a minha árvore lógica, onde eu consigo estar abrindo. Então eu tenho aqui a minha matriz e todos os locais onde eu tive qualquer tipo de custo de manutenção. E de acordo com a estrutura que eu sugeri para que ele montasse o meu gráfico, eu consigo acompanhar. Então eu sei que eu tive um custo na minha matriz, no meu departamento ou no meu setor lá de secretaria, que foi com o equipamento ar-condicionado, né? E eu consigo estar aqui abrindo até a ordem de serviço, foi uma preventiva genérica. E aqui eu tenho o valor aqui em cima e embaixo o gráfico, tá legal? Então, essa informação é da minha matriz,
Então eu tenho aqui quais foram os locais que eu gastei com a secretaria, com a ferramentaria, com o serviço de apoio, e esse gráfico é um geral da minha matriz. Mas se eu quiser detalhar essa informação, eu consigo. Como eu fiz aqui com a secretaria, eu consigo detalhar aqui, por exemplo, a minha ferramentaria, onde é que eu gastei, onde é que foi utilizado os recursos aqui. Então se eu clicar aqui na ferramentaria, aqui em cima ele me traz quais foram os equipamentos que eu utilizei, e traz aqui duas colunas comparativas, né? Qual foi o valor previsto, ou seja, o valor que eu previ gastar com as minhas manutenções preventivas, né? E qual foi o valor realizado, e qual foi a quantidade de ordens de serviço que eu fiz dentro para equipamentos que estavam dentro da minha ferramentaria. Mas eu consigo detalhar mais, eu consigo saber quais foram os equipamentos e qual foi a ordem de serviço, ok? Então eu tenho aqui os tornos e as ordens de serviço, corretiva genérica. Eu também posso abrir essa ordem de serviço para que eu veja aqui, ó, quais foram os gastos dentro dessa ordem de serviço, e também tem um apoio aqui de um gráfico para acompanhar a visualização. Então essa ferramenta de gerencial de custos, ela é bem abrangente e possibilita que você monte da forma que você quiser essas informações. Eu posso visualizar então apenas um insumo, eu posso visualizar um centro de custo inteiro, a minha matriz inteira, a minha filial inteira, enfim. Vai dar informação vai dar uma informação para o meu gestor de manutenção, informação assertiva em tempo real. Já o meu gerencial de mão de obra, eu vou conseguir acompanhar então a ociosidade da minha equipe, a eficiência, a distribuição e a utilização. Vamos puxar aqui um relatório de ociosidade, por exemplo. Eu vou definir aqui um período. Posso selecionar um período único ou detalhado. Vou colocar um período único. Quero visualizar por especialista, funcionário ou centro de custo. Qual especialista, e gerar minha consulta, ok? Então aqui em cima ele vai dar quais foram os centros de custo por ociosidade e embaixo por especialidade, dentro de cada centro de custo. Então, a ociosidade da minha equipe na produção, por exemplo, eu seleciono aqui todos os centros de custo onde eu tive alguma aplicação de mão de obra, né? Então, na produção, por exemplo, centro de custo PA, eu tenho aqui a informação analítica, né? Então, horas produtivas, o valor dessas horas improdutivas, o valor dessas horas, total de horas, horas disponíveis e horas não reportadas, ok? Eu tenho aqui embaixo um totalizador com total de horas produtivas, total de horas improdutivas de todos esses centros de custo de acordo com os parâmetros que eu preenchi. E aqui embaixo, dentro do centro de custo de produção selecionado aqui, eu tenho as especialidades. Ajustador mecânico, eletricista, enfim, todas as especialidades que eu utilizei dentro do centro de custo de produção. Claro que eu posso selecionar aqui o outro centro de custo e ele vai detalhando aqui abaixo quais foram as especialidades que foram utilizadas lá naquele centro de custo. Eu posso puxar aqui ainda um gráfico de horas do centro de custo inteiro, né? Para que eu faça uma apresentação, por exemplo, enfim, qualquer tipo de necessidade que eu tenha de imprimir um gráfico, né? Então tem aqui o gráfico de horas do centro de custo de produção, com as horas produtivas e improdutivas, né? Ou então posso selecionar um gráfico aqui da especialidade, um gráfico de horas ou um gráfico de custos, onde ele vai me detalhar aqui também essa informação do especialista. Então, tanto do centro de custo quanto do especialista. Okay? Então, são consultas e relatórios que vão dar informações para que o gestor de manutenção tenha essas informações para tomada de decisão, tenha subsídio para essa tomada de decisão. Bom, seguindo, nós temos aqui alguns relatórios que são bastante utilizados, são os relatórios de custos, né? Então, nós temos desde custos para o centro de custo, plano de manutenção, de um determinado bem, serviço, de uma ordem de serviço, um resumo mensal, enfim, uma série de... Mas vamos visualizar aqui então um relatório por bem, né? Então os custos de um determinado equipamento. Então todos os relatórios são cubos, onde eu vou preencher lá os campos, os parâmetros que vão ser as informações que eu quero visualizar no meu relatório. Então após o preenchimento desses parâmetros, ele vai trazer aqui para mim o meu relatório de custos do meu equipamento. Então eu selecionei aqui um equipamento, ele traz aqui para mim então os custos que eu tive. Então ele traz aqui o meu CNC 001, né, e todas as ordens de serviço de reforma, enfim, e o total dessa ordem de serviço. E ele vai
totalizando então essas informações, ok? Aqui para mim, tanto por ordem de serviço, de acordo também com todos os insumos previstos e os realizados, né? Então ele traz aqui todos os custos reais, desde do previsto, passando pelo realizado, né? Traz um custo real aqui de manutenção desse meu equipamento, ok? Então mais uma opção de relatório aqui do manutenção de ativos da NG Informática. Outros tipos de relatórios que são bastante utilizados são os relatórios de históricos, né? Nós chamamos de históricos aqui, são todas as intervenções, todos os históricos de ordens de serviço, histórico de horas do nosso equipamento, né? Então, históricos de manutenções, históricos de defeitos, defeito, causa e solução, horas paradas, né? Ordens de serviço do equipamento. Mas existe um relatório que é bastante utilizado, que é o MTBF e o MTTR, que é um indicador muito importante para as equipes de manutenção. E é um indicador que nós já temos aqui também dentro do manutenção de ativos da NG. Então vamos fazer aqui vamos extrair aqui um relatório MTBF, MTTR, com esses indicadores importantes, né? Então vou selecionar aqui um relatório personalizável. Mais uma vez ele me traz aqui os parâmetros, então posso selecionar uma família de equipamentos, um equipamento específico, um centro de custo, centro de trabalho, uma data, enfim. Diversos parâmetros. Ao confirmar, ele vai me questionar aqui de como que eu quero visualizar essa informação. Posso desde enviar por e-mail uma planilha ou imprimir um simples PDF, enfim, eu tenho diversas possibilidades aqui também. No caso eu vou imprimir aqui em tela mesmo, só para que a gente visualize nesse exemplo de relatório MTBF e MTTR. Então, mais uma vez, ele traz aqui essa primeira tela com os parâmetros para que a pessoa que receba, ou até mesmo o leitor aqui do documento, saiba o que ele está lendo, né? Então, são os parâmetros do MTBF e MTTR, então ele sabe aqui o que ele está lendo, né? São os parâmetros que eu selecionei para que ele traga o meu MTBF e o MTTR. Aqui embaixo estão as informações necessariamente dos meus equipamentos, né? Então, ele traz aqui por centro de custo, por família e dentro da família de cada equipamento. Okay? Então ele tem aqui um totalizador aqui das horas de MTBF e MTTR, em dias o meu MTBF e o MTTR, tá legal? Então mais um relatório gerencial, o MTBF e o MTTR, que é bastante utilizado, né? Um indicador muito importante para as equipes de manutenção. Então esse foi um exemplo aqui das rotinas, dos relatórios e das consultas, né? Gerenciais do manutenção de ativos da NG Informática, complementando assim essa nossa demonstração do produto, onde nós passamos pelas rotinas operacionais, desde a padronização de cadastros, mostramos aí ferramentas de alto desempenho, como a árvore lógica e a planta gráfica, e claro, as rotinas gerenciais de consultas e relatórios, né? Demonstrando que é um sistema completo aí nas suas funcionalidades operacionais e gerenciais. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe comercial.